Paz do Senhor, igreja! Feliz de estar na casa do Senhor para glorificá-lo, exaltá-lo, cultuá-lo a Ele. Foi para isso que a gente veio. Veio para adorá-lo e também para ouvir o que Ele tem preparado esta noite. Louvamos a Deus que, pela misericórdia, Ele falou comigo através de uma palavra para estar trazendo à igreja momentos de alegria, grande responsabilidade, sim, mas muito feliz de estar aqui com os irmãos. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que a amada igreja abrisse a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36 ao 50. Louvado seja Deus. E o tema que temos para esta noite é olhos em sequidão. Há tempo de buscar, de bater na porta, de se ajoelhar, de se humilhar aos pés do Senhor, de expressar o amor, a sua gratidão, de chorar aos pés do Mestre. Tempo de buscar, há tempo de buscar. É tempo de se humilhar, tirarmos dos nossos olhos essa sequidão, se humilhar na presença de Deus. Quanto tempo que não fazemos mais isso? Parar de orar e chorar mesmo aos pés do Senhor. Parar de ficar só naquela superfície, mas de se humilhar mesmo de fato. Lembra quando foi que você, a última vez que você orou, se humilhou e chorou aos pés de Jesus? Chorar mesmo. Deus falou isso comigo. E eu falei, preciso melhorar. Obrigado pela tua palavra. Tempo de mudança de comportamento, de expressar de fato e de verdade o amor, a gratidão pelo Senhor. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Vou ler todo para haver uma compreensão melhor. Que diz assim, versículo de número 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungiu com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus aos fariseus e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e as enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés.
Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoado são os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer-lhes entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus foi convidado para chegar à casa de um dos fariseus. Chegando lá, havia uma pecadora. E essa, ao chegar por detrás de Jesus, se humilhar aos pés de Jesus, chorar aos pés de Jesus, ungir os pés de Jesus, enxugar as suas lágrimas ali com seus cabelos aos pés de Jesus. E isso fez minha reflexão a mim. E a igreja também tem essa rica oportunidade esta noite de estar fazendo essa reflexão. Como estamos chegando aos pés de Jesus? De que forma estamos chegando aos pés de Jesus? E se de fato e de verdade estamos chegando aos pés de Jesus? Ou apenas conversando com Jesus, falando com Jesus? Uma coisa é falar, outra coisa é se humilhar aos pés de Jesus. Como estamos fazendo? Como estamos chegando e perdendo a essência, essa coisa maravilhosa de humilhação na presença do Senhor. Há tempo de mudança, há tempo de atitudes. Essa mulher teve uma atitude maravilhosa. É tanto que a Bíblia relata de muitas mulheres, mas ela é colocada apenas como uma mulher pecadora. Não diz qual o nome dela, mas a ação que ela teve ficou marcante. A ação que eu e você também estamos tomando tem sido marcante na presença do Senhor. Temos de fato e de verdade se humilhando. E eu fiquei, Jesus, como preciso melhorar, Senhor. Como preciso de fato e de verdade tirar essa sequidão, chorar mesmo de fato e de verdade, os teus pés, buscar de fato e de verdade a tua face, se humilhando. Só assim iremos sair da superfície, só assim iremos ter um encontro com Jesus. Jesus vai olhar e vai ver como viu aquela mulher também, viu aquela grandeza que aquela mulher fez, de humilhação, de amor, de gratidão. Ela sabia o que estava procurando, ela sabia em quem aos pés ela estava de fato. E eu e você sabemos de fato, de verdade, que aos pés mesmo estamos do Senhor, nos humilhando mesmo. Tempo de colocar lágrimas nos nossos olhos, sair dessa sequidão e humilharmos na presença do Senhor. Gênesis capítulo número 46, e olhando e vendo pessoas maravilhosas da parte de Deus, que não se envergonharam, mas chorava mesmo. Lembrando de José, capítulo 28 e 29. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou, assim longo tempo. E olhei, meu Deus, como temos chorado, como estão sido meus olhos secos. E José chorou, assim, Senhor, chorou grande tempo, não chorou pronto, não chorou com abundância. E eu com esses olhos secos, em sequidão,
E a igreja? Como tem sido a igreja com seus olhos? Estão com lágrimas, estão com sequidão. É tempo de mudança. É tempo de tomar exemplo como José também, que lançou-se, foi lá e abraçou o seu pai. Abrace o Senhor também. Chore abundantemente também aos pés do Senhor. Lembre dos feitos que o Senhor fez. A pastora ministrou aqui no domingo. Lembre dos feitos. Lembra onde eu estava, lembra onde tu estava e onde tu está hoje. Tempo de tirar essa sequidão. Tempo de buscar, de se humilhar na presença de Deus. Tempo de chorar abundantemente, como José chorou abundantemente ao abraçar o seu pai, ao teu encontro com o seu pai. Chore abundantemente também na presença do seu pai, na presença do seu Senhor. Se humilhe nele. Agradeça porque ele tem feito. E o que ele ainda vai fazer. Tenha saudade. Fale, Senhor, estou com saudade daquele tempo que chorava. Hoje meus olhos estão em sequidão, Senhor. Espírito Santo, me ajude, me tire desse acomodismo, dessa oração superficial que fica só ali, mas que eu venho de fato e de verdade se humilhar aos teus pés, Senhor. Tempo de tirar da sequidão. Evangelho de Marcos, capítulo número 14. É preciso, será, que aconteça algumas coisas? É preciso, será, para que de fato a gente venha reconhecer? Marcos 14, versículo número 72. Essa palavra que fala sobre Pedro, que negou Jesus. Mas no versículo de número 72, diz, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caído em si, desatou a chorar. Lembra-te também do que os teus feitos do Senhor. Pedro lembrou. E logo em seguida ele caiu em si. Ele se humilhou e desatou a chorar. Será que vai ser preciso acontecer algo para você cair em si? Mas o Senhor esta noite está te lembrando para que isso, antes que aconteça, você comece a buscá-lo. Comece a se humilhá-lo aos seus pés. A buscar a face do Senhor. Chorar mesmo. Pegar os seus cabelos e enxugar suas lágrimas ali, ó, aos pés do Senhor e dizer, eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Pedro precisou passar por esse processo. Ele passou e ele chorou ao cair em si. Chorou e chorou. Pedro saiu da sequidão e chorou dos feitos que o Senhor tinha falado com ele. O Senhor tinha apresentado a ele o que ia acontecer. Aconteceu. E o Senhor esta noite também está mostrando os feitos do Senhor. E está querendo que eu e você venham buscar a tua face para se humilhar na presença dele. Para sairmos dessa sequidão. Sequidão que fica, se não tomar uma providência, se não cair em si, fica. E a pessoa fica acomodada. Pense um negócio ruim, é o crente acomodado. Mas o crente, quando se humilha, chora na presença do Senhor, olha assim, eis o meu servo. Está me se humilhando em minha face. Está me buscando. O Senhor se agrada. A notícia pode chegar, mas chore, independente. Neemias, a notícia chegou. Neemias 1, versículo número 4. Isso são servos que alguns passaram, passam, vão passar, mas que deixaram de aprendizado para nós. Neemias, capítulo 1, versículo número 4. A notícia pode chegar até triste. Chegou triste para Neemias. Pode chegar para mim e para você também. Mas Neemias tomou uma atitude, algo maravilhoso. Bíblia diz, versículo de número 4, Neemias 1, capítulo 1, versículo de número 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando
perante o Deus dos céus. Aleluia. A Bíblia diz que Neemias se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, jejuou e orou ao Deus do céu. Neemias saiu da sequidão. Em meio às notícias chegaram não muito boas, que os muros de Jerusalém estavam derribados, destruídos. É tempo de tirar da sequidão. Neemias, vendo aquela situação de desespero ao saber a notícia que chegou a ele, que os muros tinham sido derribados. Ele poderia ficar só desolado, mas ele fez tudo isso perante o Deus dos céus. Ele se humilhou, chorou e lamentou, jejuou na presença do Deus do céu. Ficou mais um exemplo para mim. Fica mais um exemplo para você, igreja, também. Para que viemos nos buscar a face de Deus, se humilhar na presença de Deus, independente da notícia que chegue. E o melhor de tudo ainda é, antes que as notícias cheguem, sejam boas ou ruins, mas que viemos nos humilhar, sair desta sequidão, nossos olhos secos. Não choramos mais. Não choramos mais. Quanto tempo? Quanto tempo temos que não choramos mais na presença de Deus? Nos humilhamos nos pés de Jesus. Mas é chorar mesmo. Não é dizer, não, eu estou na presença do Senhor, vou aos pés de Jesus todos os dias. Mas é chorar. Se humilhar e ele ver, reconhecer. Como reconheceu aquela mulher, aquela pecadora. Romanos capítulo número 12, versículo de número 15. Por isso que devemos nos alegrar também. Está feliz? Amém. Vai chorar? Vamos pegar o ombro do irmão. Vamos buscar junto, meu irmão. Está difícil, meu irmão. Me ajuda, vou te ajudar. Ou então, irmão, preciso de uma ajuda, irmão. Preciso sair dessa sequidão. A Bíblia diz, regozijai-vos na esperança. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorais com os que choram. É tempo de buscar, é tempo de chorar. Irmão, vamos buscar a face de Deus, vamos buscar junto. Vamos! Precisamos sair dessa sequidão. Meu irmão, preciso da tua ajuda. Deus falou comigo através do irmão ali, através daquela mensagem. Preciso de ajuda, eu preciso sair dessa sequidão também, irmão. Vamos buscar junto, irmão. Vamos buscar junto, irmã. E sair dessa sequidão. Chorar com que choram. Chorar juntos. Se alegrar junto. Alegre com que se alegram. São juntos. Mas Deus quer que eu e você saia dessa sequidão, irmão. Davi mesmo reconheceu e recorreu à misericórdia do Senhor. Salmo de capítulo número 6. Eu olhando, Senhor, meu Deus, que a gente vai lendo, vai estudando, vai pesquisando, vai procurando, e Deus vai mostrando, e eu, Senhor do céu, meu Deus, tantos homens, Senhor, José, Neemias, Pedro, agora Davi, Salmo de capítulo número 6, versículos de número 6 e 7, diz assim, estou cansado de tanto gemer, todas as noites, faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhece por causa de todos os meus adversários. Davi, vendo assim, viu que os olhos deles inundavam o seu leito, e hoje os meus olhos e os teus olhos tem inundado também o teu leito. Precisamos melhorar. Olha que é um melhorar muito bom. Chegarmos aqui a um desses só que trouxe como exemplo para nós. Vai ser uma vitória. Se humilhar na presença de Deus. Davi recorreu à misericórdia do Senhor com lágrimas. Inundava o teu leito. Hoje, às vezes, vamos até para o leito sem orar. Imagine
colocar lágrimas ali naquele leito. Se a misericórdia do Senhor. Davi recorreu à misericórdia do Senhor com lágrimas. Eu e você devemos também fazer isso, se humilhando. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículos de número 48 e 49. Em Lamentações, Jeremias clama por socorro, divino, buscando o conforto do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículos de número 48 e 50. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso. Como estão os meus olhos e os teus olhos, igreja? Tem derramado torrentes de águas. O profeta ainda fala que os olhos dele choram, não cessam. Ele chorava abundantemente. Nós, às vezes, nem a lágrima está descendo. Às vezes, nem nossos olhos nem enchem de lágrimas, imagina descer. Tempo de mudança. Como eu e você começarmos a fazer isso, você vai ver as maravilhas de Deus. Buscar o Senhor, andar em obediência, fazendo maravilha. Deus vai fazer maravilha no nosso meio. Você vai ver irmãos sendo batizados. Você vai ver pessoas começarem a chegar. Que o Espírito Santo vai começar a trabalhar em nós mesmos. O pessoal vai ver que ele ali está diferente. Aquele irmão está diferente. Aquele irmão está buscando a face do Senhor. Está se enchendo. Vou também. Não espere só ele não. Vá também. E vá logo. E vá logo buscar logo a face de Deus. Que Deus quer te encher mesmo. Deus quer batizar pessoas aqui com o Espírito Santo. Eu mesmo, quando almejava. Eu lembro que eu almejava, tinha uns cultos de batismo para ser batizado com o Espírito Santo. Eu ia. Na hora Deus, que eu tinha vontade, eu buscava, eu chorava, buscava mesmo. Tinha desejo também. E um dia, trabalhando, a ceia foi no culto da manhã, no domingo. Cheguei de trabalho, aí à noite fui para o culto. E tinha desejo de ceia, não faltava ceia. E aí, ao chegar, aí eu falei com a pastora, eu não sei se é possível ou não, mas gostaria de, se for possível, a senhora me dar, se for possível, me servir a ceia do Senhor. Aí ela, pode sim, irmão. Tem mais duas irmãs ali que também estão querendo também. Aí quando terminar o culto, a gente já faz logo ali. Amém, amém. E ali, o pastor está ministrando ali a ceia. Deus já me batizando já ali. Já foi me batizando ali, eu, a pastora e mais duas irmãs ali que estavam para cear. E louvado seja Deus. É assim que Deus também quer fazer contigo, meu irmão. Busca, humilha, se chora aos pés de Jesus. Jesus vai te encher. Vai batizar com o Espírito Santo. Vai derramar dom sobre você. Mas para isso tem que tirar esses olhos de sequidão. Tem que buscar. Devemos ter uma mudança. Hebreus 5, capítulo número 7. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo número 5, versículo número 7. Bíblia diz, ele, Jesus, próprio Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, e o quê? E lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O próprio Jesus nos deixou como exemplo, louvado seja Deus, de ter uma vida de clamor e lágrimas. E eu e você, com esses olhos de sequidões, tempo de mudança. Tem outro verso também, está lá em Jó, está em João, né, que eu não coloquei aqui, mas que Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou. João 11, né? Capítulo número 25, menor verso da Bíblia. Lázaro sepultado, já morto, aquele povo um alvoroço, Jesus chega e a Bíblia diz que Jesus chorou. Olha o amor que ele tinha por Lázaro, o próprio Jesus chorando. E nós, eu e você, sem chorar, sem buscar, de fato, seus pés de Jesus, como aquela pecadora que se humilhou para buscar os pés de Jesus. E nós, com os olhos secos, tempo de mudança, igreja. Quando eu e você começarmos a fazer isso, vai haver um avivamento na igreja. Vai haver um avivamento. Vai haver uma mudança. Louvado seja Deus. Para encerrarmos, último versículo, Jó,
capítulo número 16. Jó passou por situações, momentos. O tema diz assim: Jó se queixa do trato de Deus. Jó sabia que era a permissão de Deus que estava ali. Diz assim, versículo número 15: Coci sobre a minha pele o cilício e resolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. O rosto de Jó estava todo afogueado, vermelho de chorar. Jó estava se humilhando e falando e chorando e não queria nem saber, mas sabia que era um trabalhar de Deus, era um tratar de Deus. Jó também estava sabendo em quem ele estava chorando, aos pés de quem ele estava chorando. Jó, o tema diz que Jó se queixava de Deus, era um trabalhar de Deus. Jó sabia então quem ele estava chorando. E aí você com esses olhos de sequidão, sem chorar, sem buscar. Tempo de mudança, igreja. Tempo de avivamento. Tempo de mudança de atitude. Coloquei assim como conclusão. Mas hoje, infelizmente, não buscamos mais a face do Senhor com choro, mas apenas com pedidos. Não queremos mais nos render aos seus pés. É tempo de tirar os olhos da sequidão e chorar, e buscar, e colocar o rosto em pó, como Jó colocou, e chorar na presença do Senhor. Tempo de mudança, tempo de nos humilharmos, pararmos de ficar nesse acomodismo. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar a igreja para estar orando. Comece a orar também. Comece a pedir perdão logo ao Senhor. Perdoa-me, Senhor. Porque às vezes nem vou dormir nem oro. Misericórdia. Às vezes o cansaço impede de eu chorar. Você pode até lançar como desculpa. Perdoa a tua igreja, me perdoa-me também, Senhor. Necessito do teu perdão. A tua igreja também necessita do teu perdão. Eu e a tua igreja também precisamos sair desse acomodismo, Senhor. Saindo desses olhos de sequidão, Senhor. Mas de fato e de verdade começarmos a chorar aos teus pés, Jesus. Como aquela pecadora, ó Senhor. Como José ao abraçar seu pai, Senhor. Como Neemias também, Senhor, que ao ver a notícia se rendeu aos teus pés em choro abundante. Como o profeta Jeremias lá no livro de Lamentações, Senhor, que pedia algum socorro divino e chorava. Como também trouxe na tua palavra, como Jesus foi um exemplo também, Paizinho querido. Como está escrito em Hebreus e no Evangelho de João também, Senhor, que diz que Jesus chorou e nós, com esses olhos secos, Senhor, mas que haja um quebrantamento nos nossos corações, um quebrantamento na nossa mente. Viemos sair dessa sequidão e de fato e de verdade estar nos humilhando na tua presença. Porque, Pai, só assim, meu Rei, a igreja vai começar a avivar, buscando, chorando, se humilhando, andando em vigilância, meditando na tua palavra, vai pregando o teu evangelho. Ó, Paizinho querido, a gente vai ver grandes sinais e maravilhas, Senhor, porque o Senhor é santo, santo, Senhor. Tu és santo, meu Senhor. Tu és santo, alabadassalamai, Senhor. Tu és santo, alabaxerebadacei. Tu és santo, meu Senhor da glória. Tu és lindo, meu Rei. Tu és o Todo-Poderoso, Paizinho querido. Oh, Abba Pai. Oh, meu amor, minha esperança. Oh, meu Senhor. Derrama da tua graça, do teu Espírito, Senhor, sobre a tua igreja, meu Pai. E que haja uma mudança de comportamento, Senhor. Que haja uma atitude de buscar a tua face, de se humilhar em teus pés, Jesus. Chorar abundantemente, Pai. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo.